noite informativa. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, confirma a detenção do presidente interino do Conselho Municipal daquela cidade na tarde da última quarta-feira por posse ilegal de arma de fogo. Na companhia de Manuel Tokova encontra-se detido um antigo deputado da Renamo, proprietário da arma tipo pistola alugada por Tokova no ano 2015. O presidente interino do Conselho Municipal da cidade de Nampula foi detido na tarde da última quarta-feira, depois de uma audiência no Serviço Nacional de Investigação Criminal, indiciado de posse ilegal de arma de fogo. Na companhia de Manuel Tokova está Pedro Maria, antigo deputado da Renamo, titular da pistola que havia sido alugada por Tokova, que pagava mensalmente 3.000 meticais. Culminou na detenção de 2 indivíduos, sendo um deles o presidente interino do Conselho Municipal da cidade de Nampula, e sobre eles pesam o porte ilegal de arma de fogo, e para o outro cidadão por ter alugado a sua arma de fogo, que é uma situação ilegal, e também constatamos após o trabalho de investigação que a licença de porte já havia caducado. Tipo de arma e quantidade de balas encontradas? Trata-se de uma arma de fogo do tipo pistola, de marca QZ, e, portanto, encontravam-se pouco mais de 100 munições na posse dos indivíduos. A licença estava em nome do Sr. Pedro, o segundo cidadão detido. Zacarias Nacuti disse ser prematuro avançar se há ou não qualquer ligação entre a arma e o assassinato do presidente do município, Mahamuda Amurani. A Cernic está a fazer o trabalho de investigação e assim que tivermos mais subsídios sobre essa questão toda, iremos solicitar os órgãos de comunicação social para poder nos pronunciar. O que nos interessa agora, nós como polícia, como Cernic, é apurar o fato criminal, e é o trabalho que a polícia está a fazer neste momento. Neste momento, decorrem processos de legalização da prisão dos detidos para posterior responsabilização criminal pelos atos cometidos. O presidente interino do município de Nampula recusa-se a responsabilidade ou responsabilização e diz que pediu por emprestado a arma de fogo para defesa pessoal. Agora, atrás das grades, Manuel Tokova diz esperar que a Assembleia Municipal reúna-se em breve em sessão extraordinária para a eleição do novo presidente daquele órgão. Manuel Tokova refere ter pedido por emprestado a arma ao Sr. Pedro Maria, ambos detidos ontem. O presidente interino do Conselho Municipal admite não ter conseguido honrar com o compromisso de pagamento de 3.000 meticais acordado, acrescentando que não se sentia motivado para o efeito, uma vez que a pistola ficou inoperacional, facto desmentido pelo titular. Eu teria pedido, portanto, emprestado a arma pistola ao Sr. Pedro Uceni, mas com uma condição de um valor, portanto 3.000 meticais mensal. Felizmente não consegui eu honrar e a própria pistola se estragou, e eu entendi que, bom, não haveria mais necessidade de, neste momento, ter que mais me preocupar. Portanto, ficou assim, e a pistola é toda estragada. Era para que fins, professor? A minha defesa pessoal. Sabia que usar arma ilegalmente podia correr a um crime? A pergunta devia ser com Mário, aliás, o Sr. Pedro, porque ele é que tem essa licença e autorizado. E se ele entregou-me aquela arma, significa que, naturalmente, ele tinha o conhecimento de causa. Passados 6 meses, o senhor não me devolve, para além de que não honrou com aquilo que ele prometia naquela altura. Prometia o quê? Prometia dar 3.000 meticais mensais. Agora ouvi dizendo que a arma está estragada. Não foi capaz de me dizer alguma coisa, que a sua arma está estragada, por isso que não posso honrar com aquilo que nós temos combinado. E eu, se passei para ele, foi por simples ajuda a ele por um tempinho, porque ele acabava de ascender o lugar de presidente da Assembleia Municipal. E ele dizia que eu não sou seguro. Em que estado é que entregou? Estado operacional.
operacional. Manuel Tocova disse esperar que a Assembleia Municipal se reúna em breve para a eleição do novo presidente do órgão. A cidade de Nampula, os senhores sabem muito bem que não é o Manuel Francisco Tocova que responde, portanto, a todas as necessidades aos munícipes. Estão lá algumas estruturas, estão lá as bancadas, naturalmente vão reunir, vai se marcar uma sessão extraordinária para se eleger o novo presidente da Assembleia. Nunca fui comandante, eu disse e tenho tido, fui professor nas zonas de Aranamo. Recorde-se que Manuel Tocova foi recentemente condenado a 3 meses de prisão por desobediência, pena que havia sido suspensa por 1 ano. E a procissão vai no Adro, no município de Nampula. Vereadores indicados pelo presidente interino recusam-se a abandonar os cargos que assumiram mês passado, alegadamente porque o acórdão do Tribunal Administrativo emitido quarta-feira ainda não transitou em julgado. Esta manhã, os 2 grupos de vereadores compareceram no edifício sede do município, onde houve exaltação de ânimos. Depois da apresentação esta quarta-feira do acórdão do Tribunal Administrativo, os vereadores indicados pelo presidente interino Manuel Tocova chamaram a imprensa para contradizer os pronunciamentos do chefe do gabinete do presidente do Conselho Municipal, alegando que o ofício em causa deve ainda transitar em julgado para que seja legal. A notícia por ele veiculada, segundo a qual os vereadores e chefes dos postos administrativos cessantes retomam o exercício de suas funções hoje, é uma pura mentira, como também é ilegal. Razões para tal residem no facto de que o acórdão em causa ainda não transitou em julgado. Por outro, a Constituição da República de Moçambique, bem como a legislação autárquica, defendem que das decisões dos tribunais provinciais administrativos, os órgãos das autarquias locais gozam do direito a recurso. Por isso, o presidente interino do Conselho Municipal vai interpor recurso contra o acórdão proferido pelo Tribunal Provincial Administrativo de Nampula muito brevemente. Entretanto, houve exaltação de ânimos que se caracterizaram por alguns momentos que geraram pequenas confusões. Houve troca de mimos, mas o pior não aconteceu. Vocês saem daqui. Nós estamos a trabalhar. Saem do edifício, se vocês querem recorrer uma decisão... Você apareça daqui. Não! É estúpido! Não, sai daqui, sou estúpido, sai daqui! Vereador, com calma. Para quê? Para que vamos ter calma, senhor? Refira-se que parte do património do município está em parte incerta, como também não há durante este período controle das receitas de diferentes serviços. Sobre a detenção de Manuel Tocova, o presidente do município da Beira e presidente do MDM, David Simango, reagiu esta quinta-feira afirmando que nenhum cidadão deve possuir uma arma. Em caso de necessidade de proteção, este deve recorrer às autoridades policiais. David Simango, que falava na manhã desta quinta-feira a jornalistas na cidade da Beira em torno do indício de porte ilegal de arma de fogo por parte do edil interino de Nampula, Manuel Tocova, começou por dizer que nenhum cidadão civil moçambicano deve portar arma de fogo. Portanto, se alguém se sente ameaçado, é natural que contacte as autoridades competentes que fornecem condições para ter este material e possa adquirir de uma forma legal. E, por outro lado, se qualquer um de nós se sinta ameaçado, deve aproximar as autoridades para encontrar a proteção necessária. Portanto, nós não concordamos, muito menos pautamos que qualquer um de nós, de qualquer forma que queira, encontre arma de uma forma legal. Quando questionado sobre uma provável ligação entre o indício de porte ilegal de arma por parte de Tocova e o assassinato de Mahamuda Mourane, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique é de opinião que um fato nada tem a ver com o outro. Não, eu não cruzo uma situação com a outra, portanto, eu não faço nenhuma ligação e nem acho que há uma necessidade de fazer uma ligação. O importante é o ato em si, porque esse processo de arma, segundo informações que eu tenho, é de 2015, portanto, há anos atrás. Só agora que desperta.
Em relação ao acórdão do Tribunal Administrativo que anula as exonerações a CQ e nomeações de vereadores e chefes de postos, David Simango mostrou-se surpreendido com a celeridade do processo e pediu aos órgãos de justiça e às autoridades para contribuírem na estabilidade de Nampula. É verdade que o procedimento administrativo há muita omissão por parte do Tribunal Administrativo e as razões das omissões do Tribunal Administrativo face a esse processo cria estranheza. Portanto, eu espero que as autoridades de justiça em Nampula tenham a consciência necessária que é preciso criar estabilidade em Nampula. Portanto, nós entendemos de que a fraqueza na emissão dos procedimentos administrativos e jurídicos que estão a acontecer em Nampula criam também uma grande situação em que se pensa que estamos perante uma cidade fantasma, enquanto não. Portanto, é preciso que as autoridades de justiça contribuam para que haja estabilidade, é preciso que os munícipes também contribuam para que haja estabilidade, é preciso que os ex e os atuais vereadores, todos eles contribuam para que haja estabilidade. Portanto, a Nampula precisa hoje de harmonia, Nampula precisa de paz e Nampula precisa de muito trabalho. Portanto, eu penso que tudo o que é situação que cria reticências, que cria desestabilização ou que cria interrogação, não é saudável para o bem-estar de Nampula. 9 da noite, mais 20 minutinhos. A esta hora recebemos Adelino Buque e toda a quinta-feira o nosso convidado para analisar os assuntos que dominam a semana e de forma incontornável em cima da mesa está esta contradição em Nampula. Muito boa noite. Adelino Buque, como é que olha para todo este processo? Aliás, são vários elementos, desde 4 de outubro, morte do edil, o assassinato do edil Mahmoud Amurani, depois todo o processo, a sede, a ganância pelo poder com que se assistiu nos últimos tempos e agora a detenção do edil interino, ou do presidente interino. Como é que olha para todos estes elementos? Aliás, vem aí as eleições intercalares em Nampula. Que olhar é que lança em volta deste processo todo? Bom, muito obrigado, Gersilde. Eu penso que primeiro é preciso lamentar, não é? Estas situações todas estão a ocorrer em Nampula. Eu penso que nenhuma cidade moçambicana merece este tipo de novelas e muito menos a cidade de Nampula. Eu penso que isto dizia numa outra análise que nós temos o partido, e classificava o partido MDM como um partido cínico, e de facto a sua constituição e os seus elementos que a constituem está visto que não tem bases políticas nenhumas, porque um indivíduo que chega a presidente de uma Assembleia Municipal é suposto que inspire alguma confiança aos seus pares e à cidade como um todo, não é? Não vejo, quer dizer, a figura de um presidente de um conselho municipal metido num processo de uso de armas ilegais, não é? Não vejo um presidente de uma Assembleia Municipal metido no aluguer, não é? De instrumentos de fogo, quer dizer, eu penso que o MDM, infelizmente, é isto. Quer dizer, toda a construção que se tinha à volta deste partido político está a esmoronar-se. Está-se a esmoronar da pior forma possível. Quer dizer, tu tens pessoas que definitivamente não merecem qualquer tipo de confiança do ponto de vista da sociedade. Quer dizer, são pessoas que naturalmente só podem ser tratadas por delinquentes. Uma pessoa que aluga arma, não se sabe a propósito de quê. Uma pessoa que tem funções de responsabilidade a nível de uma cidade, eu penso que tem direitos próprios, pode conseguir proteção legal, sem ter que recorrer para estes artifícios todos. Então, eu penso que realmente
É muito triste o que está a acontecer em Nampula. De facto, a cidade de Nampula não merece este tipo de filme que está a viver. Infelizmente não é ficção, é real. Temos um presidente, se alguém ouvir um dia que tivemos um presidente de uma Assembleia Municipal que portava uma arma alugada ao preço de 3.000 meticais a um antigo deputado, quer dizer, isto pode soar a uma ficção, mas infelizmente é uma realidade, quer dizer, é uma realidade triste, o tipo de pessoas que são estes cidadãos. Um assunto que salta à vista, Manuel Tokova é encontrado, é detido por posse ilegal de arma, depois de um período de desaparecimento, alegando por razões de segurança. Haverá aqui qualquer nexo, casualidade, de desaparecimento do edil interino e reaparecimento com uma arma ilegal? Eu penso que se calhar, Gersildo, eu penso que se calhar isto é um caso de saúde. Ok. Eu penso que este é um caso de saúde, porque... Por parte de quem? Do Tokova, okay. do presidente do interino do Conselho Municipal da cidade de Nampula. Eu penso que é um caso patológico, porque se calhar no lugar de ficar exclusivamente detido, devia-se levar este homem às autoridades de saúde para verificar o nível de sanidade que ele tem. Porque eu recordo-me que foi segunda-feira, que ele deu uma entrevista à STV e dizia que era o segundo de Lhacama. Sim. Ora, Lhacama há só um neste país, não pode haver dois Lhacamas. E as razões que fazem de Lhacama Afonso de Lhacama são razões próprias e específicas, inegociáveis e não são transmissíveis. Portanto, não há ninguém que possa, mesmo dentro da RENAMO, assumir o protagonismo que o líder da RENAMO tem e ser tratado com deferência, com respeito e responsabilidade que é tratado a Afonso de Lhacama. Portanto, não pode haver uma pessoa que diz eu agora sou Afonso de Lhacama II, não é possível, mesmo no seio da própria RENAMO. E dizia que estava a parte incerta, ele próprio declarava que estava a parte incerta, para 24 horas depois dizer que tinha se deslocado a um distrito tratar um assunto familiar e que regressava à quarta-feira. Eu acho que qualquer coisa não deve estar bem com o Sr. Tokova, independentemente das razões criminais que pesam sobre si. Eu penso que a Polícia da República de Moçambique faria um bom trabalho procurando também levar este cidadão, porque do cidadão nacional se trata, para uma verificação na área de saúde mental, porque a mim me parece que ele não deve estar, quer dizer, não deve estar bom. Aliás, nós sabemos que ele está numa situação incómoda, correu mais do que devia correr e tudo se vira contra ele. Estas questões, a morte de uma pessoa de forma anormal sempre traz algumas repercussões e o Tokova se calhar está neste momento não porque alguém lhe esteja E a minha próxima questão mesmo tinha que ver com este assunto. Olhando para o xadrez, os empurrões a nível de vereadores e chefes do posto, neste caso, as exonerações, as reconduções e tudo mais, agora esta luta pelo poder, esta fuga, este desaparecimento de Manuel Tokova, reaparecimento com uma arma de fogo, há rostos, pelo menos há elementos para se conhecer o rosto dos assassinos? Sem dúvidas nenhumas. Eu penso que sem dúvidas nenhumas existem.
Eu penso que, contrariamente àquilo que diz o presidente do MDM, que não quer fazer ligação entre uma coisa e outra, sim, considerando os factos precedentes, não há formas de não fazer ligação entre uma coisa e outra. É impossível. E o que eu estava a dizer é que eu acredito que por qualquer lugar onde ande o Tokova, se vislumbra uma sombra, ele deve estar a fugir, a pensar que é a sombra do Amurano que está-lhe a perseguir. Quer dizer, eu penso que ele está numa fase de instabilidade psicológica muito grave. Eu penso que no lugar de fazer aqueles discursos políticos, o próprio MDM, que o suportava até pouco tempo, eles estavam orgulhosos das ações dele no município de Nampula. No lugar de fazer esses discursos, eu penso que deveriam trabalhar no sentido de persuadir até as autoridades policiais para levarem aquele homem antes que se calhar seja tarde, porque eu não acredito que ele esteja neste momento dentro das suas faculdades normais, porque, como dizia, a morte de uma pessoa é sempre uma coisa bastante complicada. Quando essa morte é atribuída, você começa a fazer acusações, não é? As pessoas suspeitam-te, e depois começa a agir de forma até bastante suspeito em relação àquilo que eram as ações do falecido. Tem uma atitude que é preciso ressalvar, anormal do ponto de vista de posicionamento em relação às autoridades, que o MDM como partido nunca tinha tido este comportamento. É preciso que se diga também, nunca tinha tido este comportamento de desafiar as autoridades em relação a qualquer ato que fosse. Aliás, o MDM tinha posições mais ou menos de respeito ao Estado, não é? Que eles tiveram sempre um comportamento, mas hoje tudo muda. Então, eu acho que há qualquer coisa que deve ser feito, para além da detenção, que é normal para qualquer pessoa que é encontrado em situações desta natureza, mas pelas circunstâncias em que este homem é encontrado, esta fuga, etc., ele deve precisar de alguma ajuda psicológica antes que a sua situação mental degenere, porque acredito que mais dias, menos dias, se não fosse a recolha, se calhar encontraríamos o Tokova na rua a andar. Ok. Vamos lançar um olhar para o capítulo político deste caso. A 24 de janeiro, os munícipes de Nampula vão às urnas para eleger o próximo presidente nas intercalares. Seria este momento anticâmara de um princípio apocalíptico do MDM, ou nem por isso? O MDM vai ressurgir-se das cinzas, vai limpar a sua imagem para ombrear com os outros partidos e reconquistar Nampula? Eu penso que o MDM, como partido político, ele pode acreditar que sim, irá limpar a imagem, mas eu penso que o que está a acontecer hoje no MDM é consequência da indiferença, não é? Em relação aos processos que decorrem. O que está a acontecer hoje com o MDM é o cinismo em relação às questões políticas que ocorrem a nível nacional, que merecem uma intervenção e posicionamento de um partido político. Mas o MDM não tem conseguido ser esse partido que intervém quando é necessário intervir, assumir um determinado posicionamento quando é necessário assumir. Hoje, curiosamente, depois da morte do Amurano e depois de alguns atos mal concebidos por este edil interino, já vimos o presidente do MDM a intervir mais do que 2 vezes. Quer dizer, era preciso, tinha que acontecer esta catástrofe para aparecer a face do partido. E aparece numa situação de fragilidade. Porque tudo isto começa já com o próprio falecido Amurano.
a falta de diálogo, a falta de comunicação, a falta de orientação política do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas internas do próprio partido MDM. Hoje, MDM pode estar associado a pessoas de problemas mentais, não é? Okay. Porque o Tokova não é um membro qualquer do MDM, era um membro presidente de uma Assembleia Municipal e hoje era presidente interino da terceira maior cidade deste país, governado pelo MDM. Estamos ali perante um indivíduo que de saúde mental, não sou nenhum especialista nisso, mas me parece ter muito pouco. E se ele está bem de saúde, quer dizer, mentalmente estiver bom, significa que o MDM não tem critérios, não é? Não tem critérios para a admissão dos membros na sua organização. Estamos a falar de um MDM que reitera que vai realizar o seu congresso na cidade de Nampula. Seria este um sinal de reposicionamento do partido? Não, o reposicionamento, se calhar, seja um sinal de teimosia, não é? Mas sabes que costuma-se dizer que a uma pessoa teimosa, neste caso é um partido político, deixa-o bater quantas vezes a parede e depois vai saber como é que as coisas doem. Porque isto que está a acontecer em Nampula é consequência de cinismo do MDM. Não se pode dissociar todo este enredo à falta de responsabilidade política, à falta de liderança política deste partido. Este partido não soube assumir responsabilidades que lhe cabiam no momento em que deveria assumir as responsabilidades. Eu não tenho nada contra a MDM, antes pelo contrário, é um partido que até admirava, até a morte do Amurano. Hoje, francamente, isto não merece, as pessoas não merecem ter gente desta estirpe, quer dizer, a lutar pelo poder para governar pessoas lúcidas. É preciso chamar a atenção que um dos atos também, que foi muito publicitado, foi aquela atitude de tirar pessoas dos mercados organizados, que é a tarefa do município, organizar os mercados, as pessoas, etc, etc, para tirar, para pôr na rua, aquilo que todo mundo combate. Eu acho que há qualquer coisa que é muito anormal. E o MDM, até ali, achava tudo normal. Até ser encontrado com arma de fogo, o MDM estava com ele. Agora já é que é arma de fogo, não sei quantos. Quer dizer, eu acho que não é assim como se deve liderar os partidos políticos. É preciso que haja uma abertura, haja correção aos membros. Os membros do partido, quando se vê numa situação de atitudes menos recomendáveis, é importante que as pessoas dos órgãos intimem essas pessoas e chamem-lhes a razão. Mas eu acho que esta palhaçada toda, definitivamente, do ponto de vista de pessoas responsáveis, naturalmente que seja quem for indicado pelo MDM, não merecerá, na minha opinião, qualquer tipo de confiança. E mais do que isso, eu penso que a pessoa, eventualmente, que possa ser indicado pelo MDM, a pessoa em si deve rever as suas posições. Tipo, não, eu não acho que seja oportuno minha participação numa situação destas. Quer dizer, é meter-se num lamaçal. Okay. Não tem interesse nenhum. Adelino, só do ponto de vista legal, ao se efetivar
ao se oficializar a prisão do presidente interino de Nampula, em que mãos é que estará o destino dos munícipes de Nampula? Bom, em que mãos é que estará? Continuará naturalmente nas mãos do partido que tiver maioria na Assembleia Municipal até as eleições. Porque nós sabemos que a indicação, a eleição do presidente da Assembleia Municipal depende da Assembleia Municipal. Okay. E o facto de Manuel Tokova ser presidente da Assembleia Municipal não é por razões de favores da Frelimo, nem do outro partido que esteja lá representado. É por força de voto maioritário que eles tinham. Agora, naturalmente que Nampula até as próximas eleições continuará, na minha opinião, a ter o presidente da Assembleia Municipal oriundo do próprio MDM e terá também um presidente interino por força de lei também do MDM. Isso não há como fugir a esta realidade. Ok. Tá. E daí que deveria haver maior responsabilidade político-partidário do próprio MDM, porque isto é muita coisa para o partido num único momento. Okay. É muita coisa num único momento. Eu penso que deveria se ter tomado outro tipo de atitude, por exemplo, quando quando aconteceram as nomeações e não sei o quê, e a opinião pública e judiciário, independentemente de alguma precipitação ou de alguma omissão, saíram contra aquela atitude por várias razões, algumas não muito bem claras, quer por parte da própria legislação. Eu penso que o próprio MDM deveria ter se posicionado, chamando a atenção, olha, vamos com calma, vamos tratar as coisas. Não teria degenerado até aqui. Agora, meu caro, eu penso que se os nampulenses apostarem em alguém nessa origem política, bom, cada cidade será governada pela pessoa que as pessoas escolherem, não é? Vem aí as intercalares, estamos a falar de um processo que mais um ator junta-se a esta fase, que é a Renamo. Seria este o fim Bom, olhando para o xadrez político... A nível de Nampula? Não. Olhando para a geografia política moçambicana, Nampula sempre teve, diríamos, foi sempre uma base, não base de guerra, mas uma zona franca da Renamo, sim. Okay. E eu acredito que com estas situações a situação vai favorecer cada vez mais a Renamo, senão a Frelimo talvez pode até tirar muito mais proveito desta situação do que em situações anteriores, porque estamos aqui perante uma Renamo que vem, mas nós sabemos que a maior parte das pessoas que estão no MDM, mesmo ao nível da Assembleia, mesmo o próprio Tokova, tem suas origens na Renamo, não é? Tem suas origens na Renamo, o que significa que, querendo o MDM manter-se a concorrer, apesar desta situação em que se meteu, os seus atos vão, sem dúvidas, favorecer a um outro partido político. Portanto, vamos ter aqui uma situação em que a Renamo e o MDM disputam e o sucesso vai ser numa terceira força que não tem nada a ver com um nem com o outro.
Ok. Vamos olhar para o próximo tema. A semana foi também marcada pelas declarações do Presidente da República, darem conta as declarações de que a corrupção e o burocratismo prejudicam o país. Que olhar é que lança em volta deste... Eu penso que é preciso felicitar o Presidente da República, porque vindo do Alto Magistrado da Nação significa que há um rompimento do anterior paradigma, que recusava-se de forma, recorrente a aceitar que existem problemas que resultem no favorecimento a atos de corrupção. Eu penso que o Presidente da República até deu exemplos vários da forma como estes procedimentos acontecem. Por exemplo, se calhar inspirado no Doing Business, quando fala de vários passos para a obtenção de um determinado documento, vários lugares por onde tem que se passar e a dificuldade que é criada. Eu penso que muitos dos nossos governantes, não só no passado, como mesmo no próprio governo do Presidente Filipe Nyusi, não havia esta aceitação pública de que existem, de facto, atos que concorrem para as pessoas enveredar pela corrupção. Mas o Presidente da República, não há dúvidas que, ao aceitar a existência disto, temos o caminho aberto para extirpar a corrupção no nosso seio. Podemos não extirpar, quer dizer, do ponto de vista de acabar, mas os seus atores, quer corruptores, quer os corruptos, já terão algum receio, quer dizer, de forma escancarada praticarem os seus atos, como acontecia hoje em dia. Portanto, eu penso que para quem se sente comprometido com a tarefa de combater a corrupção, não haveria melhor forma de começar senão reconhecer a sua existência, a sua forma de manifestação e procurar que todos nos unamos. Aliás, uma das formas de curar uma doença é reconhecer que não estamos doentes. E exatamente. Portanto, se tu não reconheces que estás doente, nunca vais ficar curado. Então, não havia melhor forma, não é, de começar este combate, senão no reconhecimento de que nós não estamos bem, no elencar as diferentes formas de manifestação de pequena corrupção. Aliás, e disse mais, eu recordo-me uma expressão que usou na reunião com os senhores, os quadros intermédios da administração pública, que dizia que a corrupção de comissões e a corrupção de 50 mil ou de 10 mil é tudo corrupção. É tudo corrupção, okay. A forma de combate deve ser enérgica e sem contemplações. Portanto, eu penso que o Presidente da República mostrou ao país, mostrou ao mundo o seu comprometimento no combate à corrupção. É verdade que no mesmo discurso ele dizia que não me interessam elogios ao discurso, mas eu quero práticas. Mas não há como contornar este facto, porque hoje, se o Presidente reconheceu, significa que algo deve ser feito. Ok. E foi muito direto em relação a determinadas situações que acontecem nos processos de licenciamento, nos processos de aquisições, etc, etc. Então, não há como as pessoas furtarem-se deste debate, não há como as pessoas furtarem-se de olhar para um ato que tendencialmente nos leva a pedir para que haja flexibilização como não fosse corrupção. Tá. Estes temas estão praticamente interligados. O Moçambique caiu uma vez mais
mais uma posição no ranking do Doing Business. O que é que isto ilustra? Significa que não estamos a marchar ao mesmo movimento para ultrapassar o atual cenário que o país já atravessa? Não. Dizia há pouco tempo que o primeiro passo importante que o chefe do Estado deu para combater a corrupção foi reconhecer que ela existe e enumerou várias formas de manifestação. Okay. Um dos problemas no Doing Business são as formas como se consegue alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, vamos dizer, o tempo que tu precisas para adquirir uma licença de construção, o tempo que tu precisas para fechar uma empresa, o tempo que tu precisas, o número de procedimentos que tu tens que dar, a aprovação do investimento. Até deu o exemplo da aprovação do investimento, e deu o exemplo do CPI, que o funcionário fica ali, tu vais, pergunta, o meu despacho, o teu despacho ainda não saiu, e o despacho está por baixo, está na gaveta do funcionário, que é para tu manifestar. Então, estas pequenas coisas, parecendo que não, são aquelas que nos prejudicam no Doing Business. Não são muitas coisas, são coisas pequenas, mas o mérito disto, repito, foi este reconhecimento público de forma aberta e sem receios, porque no passado nós chegamos a ter sucesso do ponto de vista do ranking por causa, primeiro, por causa de termos os balcões únicos, não é? Quando nós abrimos, quando o governo decidiu abrir o balcão único, juntar várias instituições, etc., etc., nós disparamos pela positiva. Mas passado algum tempo, chamou-se a atenção para que houvesse alguma melhoria naqueles serviços. Porque, apesar de eles estarem no mesmo sítio, haviam procedimentos que não eram feitos ali. Dependiam de outros níveis de decisão. Então, ao não agirmos, e as pessoas na função pública consideravam, essas são exigências dessa gente que está sempre a exigir, mas o resultado era aquele. Hoje estamos aqui, o Presidente da República já chamou a atenção, eu penso que há muita coisa que pode melhorar no próximo tempo, mesmo ao nível do Doing Business. Olha, nós nunca tivemos, e é preciso que se diga isto, nunca tivemos, não digo que foi bom ou foi mau, mas nós nunca tivemos, é uma constatação, nunca tivemos um chefe de Estado preocupado com o Doing Business, do ponto de vista de entender os procedimentos, as causas que levam à derrapagem do país em relação ao Doing Business. Nós celebrávamos simplesmente quando o país fosse premiado, etc., etc. Mas preocupação mesmo, como a recente preocupação que o chefe do Estado teve de reunir diferentes interessados no processo da avaliação do Doing Business, nós nunca tivemos. Então, o que é que significa? Significa, na minha opinião, que há uma outra forma diferente de lidar com estes processos. E é preciso recordar que a CTA, durante muito tempo, batia-se com a ideia de que os assuntos do setor privado não poderiam ficar adstritas ao Ministério da Indústria e Comércio, pelo simples facto de que o Ministro da Indústria e Comércio é igual também aos outros ministros. E os ministros não olham para ele como um colega, ele não tem força de lei
que obrigue, por exemplo, um determinado ministro a agir num determinado sentido, não é? Sim. E isto não acontecia. Felizmente, numa primeira abordagem, passou-se para o primeiro-ministro. Neste momento, este diálogo que estava distrito ao coisa, apesar de manter-se o focal point, que uma coisa não tem nada a ver com outra, apesar de manter-se o focal point, os assuntos do diálogo são monitorados ao nível do primeiro-ministro. Tem uma dinâmica diferente, porque o primeiro-ministro pode chamar um ministro e perguntar como é que vão estas coisas, mas o ministro, colega do outro, não tem esse poder de dizer, olha, aqui há estas reclamações, estas e outras. A comunicação é mais horizontal do que top-down. Então, eu penso que há uma vontade, há um procedimento, há uma atitude que mostra claramente que há interesse em que a situação em que o país se encontra do ponto de vista de imagem nas cotações económicas para fazer negócios mude. E eu penso que só saímos a ganhar com isso. Tá, vamos passar para o último tema, informações que circulam, dando conta de que o FBI, a polícia norte-americana neste caso, está a investigar as dívidas ocultas em Moçambique. Ao ser verdade, Adelino Buck, cai por terra todas as linhas avançadas pelo relatório da Kroll, ou nem por isso? Não, eu penso que não cai por terra. Pode-se confirmar determinados factos ou dados que estão contidos no relatório e reforçar os posicionamentos. Mas eu penso que, mais uma vez, aqui prevalece o princípio segundo o qual os anjos de casa não fazem milagres. Sim. Não é? Porque eu penso que numa das abordagens o Carlos Nuno Castelo Branco já dizia que a dimensão de empréstimo que aconteceu para Moçambique não era possível acontecer nos moldes em que aconteceu sem que houvesse a cumplicidade corrupta dos bancos. Sim. Mas estes posicionamentos foram feitos em vários fóruns. Mas, se calhar, como era um moçambicano a dizer as coisas, etc., ninguém deu a devida atenção. Mas, agora que é o FMI, aliás, FBI, são os Estados Unidos, etc., já o mundo fala de corrupção, hipotética corrupção, ao nível dos bancos na concessão de créditos. Mas isto não é nenhuma novidade, porque realmente, mesmo o relatório da Kroll constata que houve queima de etapas, houve queima de procedimentos. Só que não... Eu penso que, se calhar, a Kroll estava mais interessada na componente de quem contraiu a dívida e não propriamente nas formas como essa dívida foi concebida. Concedida, aliás. Então, se calhar, trabalhou mais da investigação para cá do que verificar toda a estrutura, exatamente, toda a rede que deu a origem à dívida. E se calhar por aí pode ser que de facto a Kroll saia também de alguma forma machucada, porque não fez, na minha opinião, não fez, e limitou-se a andar atrás de informações a nível local. A nível local, quando tem muitas e melhores possibilidades de obter mais informações nesses bancos e outros, mas esteve sempre virado para aqui, os diretores daqui, dali, quer dizer, parecia mesmo uma obsessão por
responsabilizar alguém aqui internamente. Não digo que não haja responsáveis aqui internamente, mas havia uma obsessão. A forma como a Kroll fez as investigações que fez, quer dizer, já tinha um plano, vamos fazer assim, assim, e o fim é este, pronto, acabou. Agora, com esta abertura do FBI e da justiça americana, eu acredito que muitas coisas virão à nu para o consumo público. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios e por estes temas aqui abordados. Seguramente, na próxima semana retomaremos com mais assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos a esta altura observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr as notícias. Até já.